Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Capítulo 3, versículo 12 a 14, vamos ler o texto que diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos meditar na Tua Palavra. Somos simplesmente um canal, Senhor, um servo que Tu vai usar, e o que Tu falar nesta noite, Senhor, que fique bem claro na mente do Teu povo, que eles venham se alimentar, sair daqui fortalecidos e exortados, animados, e que eles possam, Senhor, caminhar mais um tempo com esta palavra que vai alimentar as suas almas, Pai, em nome de Jesus, amém. Existe no meio filosófico, e até a gente comenta aí também, uma citação, e alguma coisa assim, eu não vou citar como o autor falou, mas eu vou lembrar para vocês, o ontem não existe mais, acabou, morreu. Amanhã também não existe, ele nem chegou à nossa mão ainda, quer dizer, não pertence a mim. Então, o ontem foi-se, o amanhã não existe, o que nos resta é o presente. Você sabe, já percebeu isso, né? Você consegue ir lá, trocar a pintura do teu carro que foi feito ontem? Não dá mais, acabou. Você consegue voltar lá e desdizer o que você disse ontem para o irmão? Não tem mais, já disse, já foi, não tem. Acabou, morreu, não existe mais o ontem. O amanhã não chegou ainda, é uma incógnita, ele está separado, não existe, porque o relógio ainda conta hoje, o dia não findou, a meia-noite é que entra o amanhã, aí que você pode então dizer, bom, agora eu vou começar a planejar o hoje. Então não existe amanhã, nada disso, é só o momento atual, o agora. Isso é que existe para nós, pessoas. Que nós podemos fazer, o máximo que podemos fazer sobre o ontem é corrigir algumas coisas que a gente fez de errado, né? Pedir perdão, algumas coisas, ou ficar lamentando, né? Lamentando pelo passado, ou então se alegrar pelo que Deus fez e aquilo que você fez para a glória do Senhor, amém? E para o amanhã também é só se preparar, eu tenho que me preparar para o amanhã, isso sim, eu tenho que me preparar para o amanhã, preparar espiritualmente, preparar fisicamente, preparar psicologicamente, para os meus propósitos, tudo eu tenho que estar preparado, lógico, mas não estar no amanhã, não tem como fazer isso, é só o hoje, louvado seja Deus. Nós fomos capturados, o versículo 12 diz assim, na parte final, para o que também fui preso, ou capturado por Cristo Jesus. Nós fomos presos, capturados para um alvo, para um prêmio. Jesus não capturou nós, não prendeu nós, não trouxe nós para Ele, simplesmente porque, não, eu quero que tu fique aqui, vai ficar aqui perto de mim. Os pais às vezes fazem isso com as crianças, fica sentado aqui, tu não sai daqui, mas por quê? Fica aí, pronto. Mas Deus tem um propósito em tudo, há um propósito no chamado dele. Então você foi preso a Jesus, a Bíblia diz isso, tem outro texto que eu não lembro agora, que diz que Ele nos levou cativo, no seu desfile de vitória, Ele nos levou cativo, Ele nos prendeu, Ele prendeu nós, Ele nos resgatou das mãos do nosso antigo Senhor, e desfilou na frente de Satanás, e disse, olha aqui, esses eram os vossos asseclas, eles eram os vossos súditos, agora eles são meus, porque eu comprei. Então Jesus nos comprou, Ele nos cativou, Ele nos prendeu para alguma coisa, porque Deus não faz nada sem um propósito, Ele tem um propósito com isso, Ele tem um alvo, Ele tem um prêmio para nos dar. Então não é um chamado estático, não é um chamado que você sente e acabou. Então tá bom, sou chamado, você fica ali na clínica do lado das pessoas esperando que o médico lhe chame para lhe consertar, você fica, não, o chamado do Senhor, ele está sempre em movimento, é um processo dinâmico, você foi chamado e dentro dessa chamada já vem as consequências da chamada, vem bênçãos, vem lutas, vem provações, mas não é um chamado estático, não é alguma coisa parada, mas ele está em movimento, tanto é que ele diz, ó, eu prossigo, posso chegar,
Eu quero chegar lá. Então, Paulo está falando sobre nós estar em movimento para alguma coisa para frente, nunca para trás. Pode notar, ele não diz, ó irmãos, voltemos lá. Não, eles prossigam para frente. Então, nesta caminhada, há alguns que olham para trás e ficam presos ao passado. Você já viu isso? Nós chamamos muito essa frase, né? Crente museu, né? Ou pessoas museu, que ele só guarda coisas do passado. Tu encontra muito disso aí nas pessoas que aí mais de 90 anos, né? Que já não lembra mais do atual. A esclerose está atrapalhando, então ela lembra muita coisa do passado, conta histórias que tu fica maravilhado, lembra de tudo, mas se tu perguntar o que é que ela comeu meio-dia, não lembra mais. Essa pessoa vive do passado, por causa dos seus problemas neurológicos, é lógico, do seu físico, mas eu estou falando aqui de nós como chamados do Senhor. Então Deus nos chamou, Ele nos deu uma comissão, Ele nos deu um alvo. É a mesma coisa que você colocar lá na frente um prêmio e dizer, olha, aquele que chegar lá vai conseguir pegar o prêmio. Aí você tem que se locomover. Você não vai poder ficar aqui sentado esperando que o prêmio chegue a você. É isso que ele está dizendo. Então ele prossegue para o alvo. Então nesta caminhada, alguns que olham para trás e ficam presos ao passado. Eles ficam sempre estáticos, nunca saem do lugar. Por quê? Eles estão presos a alguma coisa que não é o hoje. Pode ver, o hoje está sempre em movimento. Você levantou, você agradeceu a Deus, você comeu, trabalhou, saiu. O ontem você não pode fazer mais nada, ele está preso dentro da sua memória, e se você ficar preso a ele, você vai ficar sofrendo junto com o passado, não tem como escapar, você tem que se desvencilhar disso aí. Nós vamos, eu vou meditar em 3 razões, nós queremos meditar nesta noite, que levam as pessoas chamadas, né, a olhar para trás. Você podia levantar e depois dizer, pastor, tem mais uma razão, tem mais outra razão. Eu só quero meditar em 3, que nos chamam bastante atenção. Uma das razões por que as pessoas olham para trás, por feridas mal curadas, por problemas mal resolvidos, ofensas mal resolvidas, palavras malditas que não foi resolvido. E aí a pessoa fica presa, lamentando e choramingando toda a vida. Há algumas que dizem assim, eu faço isso porque o meu pai fez isso para mim. Eu faço isso porque a minha mãe me fez isso. Eu faço isso porque um dia fizeram isso para mim. Aí fora existe muito disso, porque não há transformação, não há cura, não há libertação. Então as pessoas estão repetindo o passado, vivendo aquilo que viveu na infância, estão repetindo aquilo que foi feito com eles. Se o pai estuprou, daqui a pouco ele vai começar também a fazer a mesma. Pode ser, por causa do espírito que opera na família. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não. É diferente. Nós temos um alvo, nós temos um chamado e nós temos um motivo para caminhar. Então nós não podemos ficar dizendo para os outros, pois eu estou aqui porque o pastor um dia me desprezou. O pastor que era para me amar, que amor é esse? Me tratou duramente, aí eu não tive mais força para caminhar. E quanto tempo você está aí fora? Está olhando para trás, está parado, já faz 10 anos, até agora não conseguiu resolver isso, não conseguiu resolver o problema do passado, está preso, está trancado, está a 7 chaves, e não sai de lá a não ser que ele tome uma decisão de resolver isso e deixar Jesus curar as suas feridas. Então, feridas mal curadas, e qual é o remédio? Aí tem pessoas que vão para congressos e vão para reuniões de cura interior, eu creio nisso, mas é meio complicado, né? E vão para reuniões, e vão fazer isso, e vão fazer um monte de coisas, terapias, é tão simples. A Bíblia diz isso, perdoar. Perdoar. Eu lembro-me que eu tratei com uma pessoa, uma moça, ela tinha 13 para 14 anos, no telefone ela me disse que ela odiava o pai dela, porque o pai dela abandonou ela e a mãe quando ela tinha 4 anos. 4 anos. Eu disse, mas querida, tu me desculpa, mas tu vai ter que perdoar. Deus o livre, perdoa meu pai nunca, quero que ele morra. Tá mal, você vai estar preso ao seu pai, cada vez que você lembrar dele, ele está agarrado em você, você vai sentir a dor, você vai ter ódio de novo. Quando você perdoar, você vai lembrar dele, mas vai ser uma lembrança vaga das feridas que já passaram, e você vai ter dor até dele, mas você não vai ter mais rancor. Não, Deus o livre. Passou um tempo, ela me disse, tá bom, como é que eu devo fazer para perdoar ele? Me ligou, isso eu quero saber, eu quero perdoar meu pai então, tá bom.
Aí eu disse, você tem que levantar todo dia, quando levanta, e ela não é cristã, ela não era um cristã, no sentido nosso, que crê em Jesus, que vive o Evangelho. Aí eu disse, todo dia você vai levantar e dizer assim, ó, Senhor, eu não consigo perdoar meu pai, não consigo, eu tenho muito ódio, mas eu quero perdoar ele em nome de Jesus, então eu perdoo ele em nome de Jesus, faça isso. Dali 1 mês, 2 meses, ela me liga, disse, você lembra do que você falou para mim? Lembro, consegui. Já fui no aniversário do meu pai, já abracei o meu pai, já não sinto mais nada, não tenho mais ódio. E ela não servia a Jesus. Mas porque o perdão é uma ordem e faz bem para a alma. Eu lembro-me que eu li numa revista cristã que uma mulher na França, isso já há muitos anos, ela envenenou o seu neném, estava dentro dela, era o leite materno. Aí descobriram, a mãe tinha tanto ódio do pai da criança, ela queria matar o pai, ela tinha ódio, ela fervia de ódio, que envenenou, isso eu li, envenenou, os médicos constataram isso. Eu disse, Jesus, como é bom perdoar, como é bom liberar o perdão, acertar o passado, perdoar. Nós temos dificuldades de perdoar, então jogamos isso nas costas de Jesus, porque ele não disse assim, ó, se você quiser, você pode, se você tiver força, se você tiver ânimo, não, ele não disse isso, perdoar, ele mandou perdoar, não há discussão, não há meia conversa, não há meio termo, você não pode escapar pelo lado, eu dou uns tapinhas nas costas, eu mando uma cesta básica, não, perdoe, ou peça perdão, ou pedir perdão. Então nós não conseguimos mudar ele, mas conseguimos resolver os problemas que ficaram dele. Se seu pai lhe deu um tapão no rosto e doeu, isso ficou machucando a sua alma até hoje, isso você não tem como mudar mais. Você não consegue voltar lá, porque até às vezes ele já está bem velhinho, né? Você não vai lá, seu pai, tira o tapa que você deu em mim, não dá mais, acabou. Já foi dado, você tem que agora curar isso, perdoando ele. Perdoe as pessoas que te ofenderam. Então, uma das dificuldades que temos é o perdão, mas não temos como escapar. Peça para o Senhor graça e diga, Senhor, eu não consigo, mas em nome de Jesus eu vou perdoar. Eu tratei esse dia, estou tratando com casais, e um casal, a irmã tem um problema sério, e ela dizia que dificuldade de perdoar, e ela também ofendeu muito, eu disse, então faça uma lista, irmã. Faça uma lista e comece a orar por essas pessoas todo dia, pedindo que Jesus perdoe elas. Depois você vai pedir perdão para quem você ofendeu. E Jesus já estava começando a agir, e ela já estava começando a se sentir liberada daquelas pessoas que ela lembrava, já não tinha mais nenhum rancor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o perdão é a cura das nossas feridas do passado. O segundo é por causa de algo não feito. Você já viu? Por que eu não fiz? Por que eu não agi assim? Por que eu não socorri? Por que eu não amei mais? Por que eu não me doei mais? Por que eu não fui um crente mais cheio? Por que eu não... Irmãos, isso já não tem mais como resolver. Eu estava vendo agora, a minha esposa estava assistindo um videozinho de uma moça que ela deixou uma pregação, e ela estava dizendo que ela lembra que quando ela aceitou Jesus, que quando ela se converteu, a igreja que ela ia, nossa, o pessoal bebia da presença de Deus, era gostoso estar ali, mas veja, tudo no passado, e era tão bom, mas é uma coisa, daí me chamou a atenção que ela disse, nós podemos ser assim hoje, aí sim, é diferente, você não pode ficar lamentando porque não foi. Então procure ser agora, isso é uma coisa que não tem como escapar também, porque Deus deixou à nossa disposição a sua palavra e a oração, a comunhão e a adoração, para nós desfrutar da presença, nós deleitar-nos na presença dEle. Deus deixou isso, e isso tem como fazer hoje. Então não fui, mas posso ser agora. Então não adianta ficar lamentando porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer, porque eu, deixei de ganhar dinheiro, ou porque deixei aquele emprego, porque troquei a minha esposa, porque troquei o esposo, ou porque fiz... Não tem mais. Agora você tem que fazer o quê? Resolver isso também. Agora tem uma coisa, irmãos, pedir perdão. Senhor, tu me perdoa, porque eu pequei. Eu vejo pessoas assim, tenho conversado com algumas pessoas em aconselhamento, e as pessoas acabam concordando que nunca pediram perdão para o Senhor, por algumas atitudes que tomaram durante a vida, e achavam que isso foi normal. Foi normal.
Foi normal, foi deixando passar, isso vai acumulando e acumulando, e o Espírito Santo se entristece, e você vê que a coisa não flui. Irmão, pare, peça perdão para o Senhor, peça perdão, diga: Senhor, eu estou aqui faça uma listazinha ali, ó Deus, eu nunca pedi perdão por isso aqui. Eu lembro-me que o salmista disse assim: Senhor, dos meus pecados que eu não me lembro mais. Ele citou: dos pecados que eu nem lembro, Senhor, aqueles ocultos que eu nem lembro que eu cometi, me perdoa. E o Senhor quer perdoar, Ele está disposto, Ele está querendo nos perdoar, Ele quer que você peça perdão, porque Ele já foi liberado o sangue na cruz do Calvário, é esse sangue que nos purifica, então já está declarado, já foi derramado, já foi tudo feito, você só tem que agora falar com Deus e resolver isso, acertar essas pendências, dizer: Deus, eu quero deixar esses pesos pelo caminho, garranchos que me atrapalham, pesos que fazem com que os meus pés andem lentamente. Então, irmãos, outro motivo de olhar para trás, de voltar ao passado, é por algo não feito, não fiz, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar triste, eu estou com depressão. Não faça isso, esquece, passou. Eu vi uma entrevista de eu não lembro se era médico ou um psicólogo, ele disse na televisão, e aquilo me chamou a atenção, ele disse assim: as pessoas mais felizes, as pessoas mais saudáveis, as pessoas que mais têm dinamismo, as pessoas que mais, têm saúde física e emocional, ele perguntou: você sabe quem são? Ela disse: são as pessoas que rompem fácil com o passado, não fica lamentando o leite derramado, bem assim ele falou, não fica lamentando o leite derramado, não fica lamuriando porque não deu isso, porque não deu aquilo, eles não deu, pronto, vão para frente, vão resolver daqui para frente, e vão tocar a vida para frente. Eu fiquei feliz, porque muito disso acontece comigo. Eu tenho, graças a Deus, facilidade de romper. Não deu, amém, perdoa, amém, vou embora, porque não vou ficar aqui parado, eu não vou ficar estático por causa de alguma coisa que não foi dado, não deu certo, não deu. Então vamos tocar para frente, acerta e vai embora. Então não adianta ficar preso. E o terceiro motivo que nós ficamos presos é por algo que ficou lá no mundo: riqueza, dinheiro, amigos, coisas que nos prendem. Aí eu fico preocupado com esse tipo de crente que olha para trás. Está igual Israel quando saiu do Egito. Olha só, viram milagres, viram coisas tremendas que Deus fez, e daqui a pouco eles estavam tão desanimados e desesperados por qualquer coisinha que aconteceu, um maná que demorou muito, um pão que não veio na hora certa, que eles disseram: nós vamos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos pepinos, melões, lá nós tínhamos comida. E aí, mas tinha, claro que tinha, mas com um látigo, com um chicote no lombo, com tijolos para fazer, com o peso de um homem ali batendo neles, um chefe deles batendo e fazendo com que eles fossem pessoas escravas, e eles queriam voltar. Aí eu fico pensando, amados, eu tenho, da minha parte, isso é pensamento meu, eu tenho certa dificuldade de entender e crer que essa pessoa nasceu de novo, porque Israel não era convertido, está na igreja, está vindo, disse que aceitou Jesus, Jesus abençoou, curou, restaurou a família. Aí daqui a pouco ele lembra que, poxa, meus amigos, começam a cobrar dele os amigos: rapaz, tu não aparece mais aí, e ele começa a sentir falta das coisas do mundo, e volta para lá. Para mim, essa pessoa não nasceu de novo, ela só aceitou Jesus, e aceitar Jesus é muito fácil, irmãos. Se perguntar para uma pessoa lá fora, ele: não, eu não nego Jesus, eu aceito. Claro que aceitar Jesus é fácil, o mais difícil é o nascer de novo. O nascer de novo é aquele que transforma. A única coisa que impede você, então, de voltar ao mundo, de olhar para trás, agora, como propósito de mundo, de pecado, de coisas que você deixou e largou, perdeu, meu Deus, eu já ouvi pessoas dizer assim, disse para mim: poxa, quando eu não era crente, eu não sofria assim, eu tinha tudo, agora não tenho nada, eu perdi tudo quase. Mas o que é isso? E quem disse que você perdeu?
Deus está tratando com você. Você estava preso ao passado, estava preso às coisas do mundo, e Deus está tratando o teu eu, o teu caráter, a tua vida, a tua índole, a tua vontade de servir a Ele. Então, quando nós nascemos de novo, quando há realmente um novo nascimento, porque esse é o remédio para quem olha para trás, por causa das coisas do mundo, por causa das coisas que ficaram lá fora, é uma verdadeira conversão, é a entrega total. Você vai encontrar, sempre vai ter, me perdoe, não tem como escapar, sempre vai ter no meio do povo de Deus, como tinha lá em Israel, uma mistura, sempre vai ter as pessoas que vêm, tu olha, tu diz assim, meu Deus, ele canta, ele ora, ele chora, ele bate palma, meu, que coisa linda, mas a primeira aprovação, quando vem o primeiro entrave, quando vem a primeira provocação, ele sai porta fora, porque o mundo chama, porque ele não era nascido de novo. A única solução para o problema é nascer de novo. É um novo nascimento, é uma conversão verdadeira, é você ir na direção do inferno, o Senhor te chamar e você receber o Senhor Jesus e voltar para o reino. Essa é a verdadeira mudança, esse é o verdadeiro remédio. E é interessante que quando Israel tentou voltar para o Egito, Moisés disse assim, vocês podem até voltar, mas não pelo caminho que eu trouxe vocês não voltam. Isso quer dizer, você está em Cristo Jesus, ou pelo menos diz que está em Cristo Jesus, e agora quer voltar para o pecado e para o mundo, porque acha que não dá, que servir a Jesus é coisa, então tá, mas não vai voltar para Jesus não. Jesus te trouxe, agora você vai sozinho, porque Ele não leva ninguém para fora, Ele só traz para o berço, Ele só traz para os braços dEle, Jesus só chama, só abraça, Ele não manda ninguém de volta, você vai por conta própria. Isso dói, irmãos, e dói em nós. Imagina no coração do Senhor, a pessoa recebe todas as bênçãos, o sangue derramado, o sofrimento na cruz do Calvário, e essa pessoa daqui a pouco, ela pega e vira as costas, porque não dá, o pastor me ofendeu, não me amaram, olharam atravessado para mim, não me compreenderam, essa igreja não tem amor. Poxa, eu vi um pastor dizer assim, se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai contaminar ela. Não existe, povo perfeito não existe, somos feitos de barro, e nós precisamos realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, para não tomar essa atitude de olhar para trás por causa do mundo que nos chama. Esse é um dos motivos mais funestos para olhar para trás, pois pode ser uma prova de que não houve novo nascimento. Irmãos, isso é muito sério. O novo nascimento é o que muda o caráter, muda a índole, muda a vida de um homem e de uma mulher para sempre. Não é aceitar Jesus não é vir para frente e dizer que aceitou Jesus, é nascer de novo, é deixar que Jesus entre na sua casa e mude todo o seu viver. Então muito disso aqui começa a cair por terra, você já não vai ficar lamentando porque Ele cura as tuas feridas, Ele sara as tuas feridas, você não vai querer olhar para trás, para as coisas que ficaram lá fora, porque você agora tem um novo alvo, um novo motivo para viver. Paulo diz assim, uma coisa faço. Que coisa é essa? Esquecendo-me das que atrás ficam, avanço para as que estão diante, prossigo para o alvo. Vocês lembram que eu falei do alvo? Jesus nos chamou, e Paulo fala que ele está sempre em movimento. Ele disse assim, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço-me de tudo que ficou para trás. E eu lembro-me que ele disse aqui um pouquinho antes, que aqui no versículo 7 do capítulo 3, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo Jesus. Sabe, irmãos, isso que me chama a atenção, isso que me deixa triste muitas vezes, quando eu converso com alguém, quando trato com alguém, é lógico que a gente não vai dizer para a pessoa, porque a pessoa vai se sentir mais ferida ainda, já está toda cheia de ferida, mas me entristece porque tudo que Jesus oferece, tudo que Ele deu, tudo, e Ele ainda joga fora e se volta para o antigo Egito, para o mundo, por causa de coisinhas banais. Paulo jogou tudo fora, conhecimento, leia,
Leia Filipenses capítulo 3, você vai ver o que Paulo diz que ele perdeu, que ele jogou fora, conhecimento. Ele era um dos melhores. Paulo era nata, ele era supra-sumo dos judeus. Você pode ler que ele vai dizer aqui na palavra, mas ele jogou tudo isso fora. Ele disse: olha, perdi tudo isso, eu tenho por perda, isso para mim não vale nada, pelo conhecimento do Senhor Jesus. Não que ele jogasse no sentido de desprezar, mas ele diz: olha, isso aí não tem valor, se eu não tiver Jesus como meu Senhor e conhecendo Ele. Se eu não conhecer Jesus, eu posso conhecer a lei de cor, não vai funcionar nada. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode citar salmos de cor, se você não tiver conhecimento de Jesus, se você não experimentar esse Jesus maravilhoso, vai ser nada. Aquilo que Paulo falou, é como um sino que bate, não traz resultado nenhum, só um batido oco do sino. Que Deus tenha misericórdia. Então ele disse: esquecendo-me, eu avanço para frente, para os que estão diante de mim. O que tem diante de você? Primeiro alvo, primeiro o que você já encontrou foi a salvação. Eu creio que você já recebeu a salvação. O segundo alvo, eu fico maravilhado quando eu ouço testemunho: eu fui batizado com o Espírito Santo. Não era para nós nos maravilhar mais, isso era para ser comum. Eu lembro-me que quando a pessoa aceitava Jesus, eu estou lembrando coisas do passado, quando a pessoa aceitava Jesus, e caminhava, o que não dava um ano, já encostavam nela: você já foi batizada com o Espírito Santo? Não, então vamos buscar, e já levavam ela, e já buscava, e daqui a pouco a pessoa estava batizada com o Espírito Santo, e Jesus já começava a dar dons, já começava a ser usado, e daqui a pouco era uma bênção, ganhando almas para Jesus, e isso ficou meio perdido, no passado. Isso é para ser agora, no presente, você estimular as pessoas que levam a Jesus. Então, os alvos que Deus tem para você: primeiro, a salvação; segundo, ser cheio do Espírito Santo; terceiro, ler, conhecer da sua palavra, e assim por diante, ganhar almas para Jesus, buscar a presença de Deus, andar na presença do Senhor, viver uma vida autêntica, um cristão de verdade, ético, moral, sabe, uma vida realmente ilibada na presença de Deus, para que ninguém tenha do que lhe acusar. Eu conheço um irmão, alguns de vocês conhecem, não vou citar nome, ele trabalha numa repartição pública, e esse dia ele estava falando para mim, ele disse: ai pastor, estava tão preocupado, porque eu tomei algumas atitudes ali, isso não é legal, não é ético. E quando ele me disse o que ele fez, eu disse: Jesus, que é quase comum para nós, quase comum para as pessoas fazerem. Ele estava se sentindo mal, porque não era ético o que ele estava fazendo, não era ético. E ele disse: eu quero dar testemunho, eu quero que as pessoas olhem para mim, e vejam que realmente eu sou um cristão. Glória a Deus, que nós encontramos pessoas assim, que não acham que é normal fazer as coisas do seu jeito. Então avanço para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo é me tornar igual a Cristo. É isso que Paulo fala lá em Efésios. Ele disse que Deus deixou uns para apóstolos, profetas, doutores, para preparar o povo de Deus, para dar crescimento, para que nós chegamos à estatura de Cristo. Mas aqui, chegamos à estatura de Cristo, andar como Cristo andou, andar com santidade, andar na presença de Deus, andar como homem de Deus e mulher de Deus, e não como homem que quer ser de Deus, mas como alguém que foi escolhido e transmite esse brilho para os outros. E por quarto, nós temos os que vivem pensando ansiosos. Eu reservei bem pouco tempo para esse aqui, porque esse aqui não é tanto, né? Que a gente não atrapalha tanto no sentido de bloquear, mas ele está trazendo falta de saúde, trazendo estresse, ansiedade, está trazendo obesidade, né? Está trazendo estresse, cansaço, fadiga, cabelos brancos e assim por diante. São as pessoas que vivem ansiosas pelo futuro. Daí, se eu perguntar para vocês, quase todo mundo vai citar Mateus 6:25 em diante, ou 6:32, 33, que diz que não é para nós andar ansiosos pelo dia de amanhã. Não vos preocupeis, porque cada dia trará o seu mal. É muito fácil citar a Bíblia, é muito bom conhecer a Bíblia, mas a dificuldade nossa é praticá-la, irmãos, é praticar a palavra. Pratique a palavra, viva a palavra de Deus. Olha, gastrite, depressão, úlceras, estresse,
cabelos brancos, calvície até, muitas das calvícies são por causa disso, porque as pessoas vivem sob pressão, angustiada, porque eu não sei o que vai ser amanhã, meu Deus, o meu futuro, eu tenho que preparar, eu tenho que dar a faculdade para os meus filhos, eu tenho que pagar a mensalidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... O que é isso, irmãos? Primeiro, assuma os compromissos que você sabe que você vai poder responder por eles. Não faça besteira, não assuma aquilo que você não pode pagar. Agora, se você está fazendo a coisa certa, durma, deita e descansa, porque o amanhã pertence ao Senhor, não é teu. Não adianta, você não muda nada. E ele disse lá, Jesus falou, vocês não podem acrescentar um fio de cabelo, 1 centímetro na estatura de vocês, por preocupação. Ele mandou olhar para os passarinhos, ele mandou olhar para os lírios do campo, e ele disse, será que vocês não se tocam de que eles não fazem nada, eles não movem uma pena para comer e para crescer como lírio, que amanhã é jogado fora, e vocês são preciosos ao Senhor. O Senhor nos chamou para um alvo, para andar com Ele, e quem anda com Jesus, depende de Jesus, ele sabe que Jesus garante o amanhã. Eu não preciso fazer nada, no sentido de me preocupar, de andar ansioso. Eu digo para as pessoas que às vezes a gente aconselha, tá bom, irmão, vai mudar alguma coisa, você não dormir essa noite, amanhã a dívida está lá, eu posso estar devendo 10 mil amanhã, pode ter certeza, a minha esposa é prova disso, eu deito e durmo, tanto é que eu deito, ela conversa comigo, quando ela vê eu estou dormindo, durmo fácil, você bem sabe disso, e eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. A minha bandeira é o Salmo 37, versículo 4 e 5. Todo mundo sabe que está escrito lá, quase, né? De tão decorado que é esse versículo. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto, Ele tudo fará. Ele fará. Isso é confiar na palavra. Eu não sou melhor do que vocês, ninguém é melhor do que o outro aqui, não existe isso. Alguns confiam mais na palavra, outros não. Alguns creem mais que a palavra realmente faz efeito, outros não. Essa palavra é poderosa, tanto é que Jesus disse, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, o segundo grupo que olha, é aqueles que olham para frente, mas olham com ansiedade e desespero, aí daqui a pouco vê que a coisa não funciona, ele começa a entrar em depressão, aí daí vem a depressão, aí vem a ansiedade, vem a tristeza, daí começa a dar problemas na família, tudo começa a sofrer, por causa de um problema só, de não confiar, de que Jesus pode cuidar do amanhã. Jesus vai cuidar, os meus filhos, todos eles, eu eduquei dentro da palavra, ensinei, ele disse, vocês têm que viver agora é com vocês, eu não vou deixar de dormir porque vocês estão desempregados, eu não vou deixar de dormir porque vocês estão doentes, o Senhor cura, e o Senhor curava eles, e o Senhor guardou eles, e hoje cresceram, estão trabalhando, estão fazendo a sua vida, porque eu descansei, entreguei eles nas mãos do Senhor, e o Senhor cuidou do futuro dos meus filhos, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, o hoje, educar, amanhã, eu estava no hoje de amanhã, estava educando eles, e assim foi, e eles foram crescendo no caminho do Senhor, e se tornaram homens e mulheres de Deus, porque eles foram ensinados dentro da palavra do Senhor. Então, o problema maior da nossa atualidade, junto com esse de não perdoar, de ficar preso ao passado, também tem o problema da ansiedade pelo futuro. Você não vai mudar nada, você nem sabe que vai ser amanhã, você nem sabe, alguém aqui sabe que vai ser amanhã, a não ser aquilo que você está já organizando, né? Não, amanhã eu vou fazer isso. O que diz Tiago? Se não me engano é Tiago que fala, né? Vocês que planejam, vamos tal lugar, vamos ganhar, vamos fazer isso, se Deus quiser,
Porque se Deus não está no controle, você pode até tentar, mas pode dar tudo errado. Agora, quando Deus está no controle, Deus dirige a sua vida, e você não vai ter problemas de saúde, você não vai viver ansioso. Eu não tenho problema. Quando eu vou no médico, o médico fica assustado, diz: puxa, o senhor tem uma saúde, graças a Deus, porque eu disse mesmo para o Senhor, eu não vou ficar angustiado por isso, eu não vou ficar ansioso por isso, Senhor. Se o Senhor não resolver para mim, eu não sei resolver. Então, está na tua mão, acabou, não vou mesmo. E o Senhor resolve. E o Senhor faz. Deus é fiel. E eu conheço pessoas que vivem assim, tranquilos. Eu tenho 54. Agora que está chegando meus cabelos brancos aqui, ó. E eu sempre quis cabelo branco. E daí as pessoas perguntam: você pinta o cabelo? Não. Desculpa, pastor, o senhor tem quase a mesma idade minha, né? Mas tem cabelo branco. Mas ele tem uma igreja aí, né? Para cuidar. Eu não tenho. Só tinha filhos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tenho cabelo branco. Em parte é por causa disso, porque eu procuro não ficar ansioso pelo amanhã e nem preso ao passado. Irmãos, vamos ler Mateus 6, 33 e 34 para nós encerrarmos esta palavra. Mateus 6, 33 e 34. Eu quero ler para vocês. Eu gosto muito, é muito bom que a palavra seja lida bem alto, para você meditar, refletir e guardar ela no seu coração. Mateus 6, 33 e 34. Vamos ler o 32, olha só, o 32 em diante. Porque todas essas coisas os gentios procuram, as pessoas que não servem a Deus procuram comer, se alimentar, vestir, beber. Olha só, ele não está falando que a pessoa não tem, ele disse, eles procuram isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir o versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele fecha, não vos inquieteis. Irmãos, espera aí, não fui eu que falei isso, nem foi o pastor Newton, nem foi nenhum homem famoso da terra. Foi quem? Jesus, o cerne da Bíblia, o Senhor dos senhores. Ele nos deu essa palavra, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ele ainda disse que o dia cuida de si mesmo. Eu não sei como é que o dia faz isso, né? Porque ele não é uma pessoa para se cuidar, mas ele disse, o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, solte-se do passado, perdoe, libera, deixa para lá, acabou, e sepulta isso, deixa Jesus sarar tuas feridas, viva o presente, busque ao Senhor hoje, viva hoje na presença de Deus, porque amanhã, você não sabe se vai nascer vivo, vai amanhecer vivo. Como eu estava escutando agora, me lembrei, um vereador, né, numa Câmara Municipal, dizendo que o cara acordou e estava morto. Já ri um monte. Então você não vai acordar amanhã se estiver morto, mas amanhã você não sabe se vai amanhecer vivo, você não sabe se tem vida para amanhã, nada é certo amanhã, o certo é hoje. O hoje é o presente, então busque ao Senhor, porque se você viver em santidade hoje, você buscar o Senhor hoje, crer na palavra hoje, pode ter certeza que amanhã você estará seguro de tudo que acontecer, porque claro, você viveu bem o hoje. Então é hoje o dia de você andar em santidade, é hoje o dia de você fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Comece hoje, não amanhã, porque amanhã você nem sabe se vai poder começar. Então já comece na presença de Deus hoje. Louvado seja Deus. E ele disse, então não vos inquieteis, não adianta, não vai mudar nada, não seja teimoso, não seja teimosa, não adianta insistir, não faça aquilo que você já sabe que não vai dar certo, não fique ansioso pelo amanhã, e também largue com o passado, viva na presença de Deus, como homem e mulher de Deus.
O que mais alegra o coração de um pastor? O que mais alegra um coração de um pastor? Não é ver uma igreja cheia. É claro que isso é bom. Não é ver a igreja cheia, ver cheio de crentes bonitos, dando oferta. Não, o que mais alegra o coração do pastor é quando ele ouve um irmão chegar assim: pastor, glória a Deus, eu estou vencendo, pastor, estou ganhando uma alma para Jesus, estou cuidando dela, e olha, estou vivendo na presença de Deus, Deus tem me dado vitória. Não é isso, pastor? Mas é verdade, irmão. Bota aí, digamos que tem 100 ovelhas, se 80 ovelhas viverem assim, isso explode, irmãos, porque pessoas que vivem o evangelho atual, na hora, no dia, ele está sempre atento, e Deus está sempre podendo falar e usar ele onde quiser, porque ele é uma pessoa que vive a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta noite. Então, nós temos 3 opções. 3 opções: ficar lamentando o passado, ansiosos pelo futuro, ou esquecer o passado e prosseguir para frente. Você que sabe. A melhor atitude é a terceira: esquecer o passado. Isso não quer dizer que você vai anular, né? Algumas pessoas dizem: quem perdoa esquece. Não, não é assim, não. Não esquece, não. Espera aí, alguém esqueceu aqui de alguma coisa que eles fizeram, mesmo que você perdoou? Não, você não esquece. Espera aí, você não tem amnésia. Quer dizer que para isso existe amnésia? Não, não existe. Você vai lembrar, mas você nunca mais vai lembrar com dor. Você não vai mais lembrar com tristeza. Você vai lembrar alguma coisa que ficou para trás, uma lição que passou, você aprendeu com aquilo, você sabe que não deve mais tomar atitude errada, mas passou. Agora, quando não há, então você fica sempre sofrendo. Então, ou ficar lamentando o passado, ou ansiosos pelo futuro, ou então esquecer o passado, né? E prosseguir para frente como vencedores. Que Deus abençoe. Eu quero orar por vocês, para que Deus possa realmente fazer com que esta palavra, ela entre no seu coração, ela caia e ache terra fértil, para que ela possa germinar, criar raízes, e você ser um homem, uma mulher de Deus, realmente no sentido verdadeiro da palavra, viver o evangelho. É isso que o Brasil precisa, né? Nós estamos aí reclamando de que o Brasil precisa trocar de governo, de que o Brasil precisa trocar de políticos. Eu desconfio, irmãos, que nós estamos olhando para o lado errado. O Brasil precisa de homens e mulheres de Deus, nem de Jesus precisa, não é heresia não, tá? Nem de Jesus o Brasil precisa, não. O Brasil precisa de homens e mulheres de Deus que carregam Jesus dentro de si. Jesus, onde ele está, Jesus está. Isso sim, porque Jesus estará lá, estará em outro lugar. É isso que o Brasil precisa. Homens e mulheres de Deus que se levantam para orar, que se levantam para viver o evangelho, viver uma vida ética, uma vida verdadeira hoje, porque amanhã vai vir os frutos do que ele viveu hoje. Amém? Deus abençoe. Que Deus vos fortaleça, que Deus faça que vocês cresçam e não esqueçam dessa palavra, que ela fique gravada na mente de vocês como um fogo marcado, e vocês possam colocar em prática ela, porque esse é o objetivo de quem prega, é fazer com que você ouça ela e leve para casa e diga: não, eu vou viver assim, eu vou viver essa palavra, Deus falou comigo nesta noite. Deus abençoe e vos faça prosperar no seu caminho, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos se colocar em pé, nós vamos fazer o que nós sempre fizemos na terça-feira, nós vamos orar. Foi falado aqui de uma maneira muito clara a respeito de aproveitar o hoje. Paulo, quando escreve Filipenses, Paulo já estava no fim de carreira. Filipenses é uma das cartas da prisão, Paulo já estava preso em Roma, e depois de ver tantas experiências com Deus como nós estamos vendo em Atos, um homem que Deus usou para ressuscitar mortos, um homem que Deus usou para curar, seja pessoas paralíticas e assim por diante, um homem que viu Deus libertar da prisão, um homem que fez coisas maravilhosas, com a mão do Senhor o guiando e direcionando. O verso 10 desse versículo 3 de Filipenses, ele diz: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Ou seja, Paulo esqueceu do passado dele, dos assassinatos que ele tinha cometido antes perseguindo a igreja, não ficou preso apenas às experiências que ele tinha tido com Cristo lá atrás. Ele sabia, o futuro é incerto, o passado eu não mudo mais, mas uma coisa eu sei, eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo, é para Ele que eu prossigo, é Ele que eu quero mais.
Irmãos, nós temos o hoje para buscar mais a presença de Deus. Nós temos o agora. Nem sei o que vai ter depois das 10h30, 11 horas na sua vida. Eu sei que agora nós temos oportunidade de pelo menos 10 minutinhos dobrar o joelho e falar com o Pai Celestial. Vamos dobrar o joelho e fazer isso nesse momento? Aleluia, vamos buscar a presença do Senhor. Eu também quero mais de Deus, eu quero Cristo.